Olá, aqui é Nelson Vieira da Companhia Brasileira de Coaching. Tudo bem com você? Vim aqui para conversar com você sobre uma coisa que as pessoas normalmente me perguntam, não apenas nas formações, mas me perguntam mesmo de uma maneira geral. Vem cá, por que o teu trabalho é só fazer perguntas? Vocês ganham dinheiro só fazendo perguntas pra gente? Isso sem falar que tem muita gente que contrata coach esperando uma solução, como se essa solução fosse cair do céu. E não é assim. É importante que as pessoas entendam que existe aí o coach diretivo e o coach não diretivo. No diretivo, ele vai até dar uma sugestão ou outra, passar uma tarefa ou outra, como acontece, por exemplo, com o pessoal que trabalha com coach de concursos, onde ele vai ajudar o cliente dele a se organizar para poder estudar. O que nós efetivamente trabalhamos é o coaching não diretivo, que é aquele em que nós fazemos perguntas para aquela pessoa, levando-a a um processo profundo de reflexão. E é isso que nós fazemos. Porém, é importante diferenciar perguntas assertivas de perguntas especulativas. As perguntas especulativas são aquelas perguntas que servem para suprir a nossa curiosidade pessoal. E isso não cabe aqui no processo de coaching. Nós não estamos ali para suprir a nossa curiosidade pessoal. Nós estamos ali para levar aquela pessoa a um processo rico de reflexão que é feito através de perguntas assertivas. Perguntas assertivas são aquelas que levam a pessoa a pensar e não trazer simplesmente respostas prontas, respostas acabadas, respostas conceituais. A isso, em psicologia mesmo, nós chamamos como um processo de defesa conhecido como racionalização. Pessoas muito inteligentes, pessoas muito intelectualizadas racionalizam demais e isso bloqueia o processo de reflexão e o processo de coaching, consequentemente. Porque esse processo de coaching, ele tem por objetivo principal levar a pessoa a se libertar das amarras que a impedem de seguir adiante. E só existe uma maneira de fazer isso, levando a pessoa a um processo de conscientização. E esse processo de conscientização, como eu já disse em vídeos anteriores, não pode ser feito de fora para dentro. Ele tem que vir de dentro para fora, tem que nascer dentro dela. Para nascer dentro dela, nós precisamos ser inteligentes na arte de fazer perguntas. E, ao fazer essas perguntas para o cliente, ele só vai deixar de responder por 3 motivos principais. O primeiro deles, quando há uma resistência pessoal por parte do cliente. Se existe uma resistência pessoal por parte do cliente, provavelmente você negligenciou no rapport. Não houve o rapport suficiente, aonde as duas pessoas são ali parceiros e estão conectadas como se fossem uma só. Eu costumo dizer que o rapport é como uma espinha dorsal. Se uma vez for negligenciada, ele vai ser automaticamente lesionado e, inevitavelmente, isso vai interferir na sessão de coaching. É muito importante que você estabeleça o rapport logo no início de cada atendimento. O segundo motivo pelos quais o cliente deixa de responder é porque ele não quer entrar em contato com algum assunto que lhe cause dor ou desconforto. É o que a gente conhece muitas vezes como esquiva, ou seja, o cliente ele não quer entrar em contato com aquela dor que lhe causa um desconforto, que lhe causa angústia, que lhe causa algum sofrimento. Ele não está emocionalmente preparado o suficiente para lidar com aquela questão. Neste sentido, o coach precisa ter a sensibilidade suficiente para não cometer um abuso, aquilo que nós chamamos de estupro emocional. Ou seja, ele precisa ser sagaz, ele precisa ser sensível para perceber o momento do seu coach e esperar o momento certo para poder entrar em contato com aquela questão que lhe cause dor, que lhe cause sofrimento, desde que
essa questão seja importante para destravar o coach, para que ele possa seguir na sua caminhada no sentido de alcançar um resultado. Um terceiro motivo pelo qual o cliente pode deixar de responder, uma questão de limitação técnica, ou seja, o cliente ele não tem a competência necessária para poder responder a uma determinada questão. Pode ser que ele não saiba, pode ser que ele tenha chegado no seu limite para poder responder. Se o cliente não sabe uma determinada resposta, qual é a solução viável para isso? Alguém tem uma resposta para isso. Se não é o cliente, não é o coach, então quem tem essa resposta? Pode ser um consultor, pode ser um especialista, pode ser um professor em uma área específica, pode ser o pai, a mãe, o tio, o irmão, pode ser alguém tem essa resposta que o cliente definitivamente não sabe responder. Provoque o cliente, pergunte inicialmente, ok, se você não sabe, quem tem essa resposta? Quem sabe? Provoque o coach a ir atrás dessa resposta, porque ele não pode ficar sem saber uma determinada questão, principalmente quando isso vai ajudá-lo a seguir adiante no alcance dos seus melhores resultados. Pessoal, essa era a dica de hoje, espero ter sido útil a vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aí, compartilha com os seus amigos e me mandem comentários, sugestões de outros temas ou mesmo sobre este assunto que nós acabamos de conversar, que eu vou ter o maior prazer em desenvolver ele aqui com vocês. Forte abraço, fiquem bem, beijo, tchau!